Ela só queria voltar para casa depois de mais um plantão exaustivo. Mas, ao chegar no carro, descobriu que sua vida tinha virado um leilão. R$ 1 milhão, ou o sofrimento da própria mãe e irmã. Foi assim que Tatiane, uma enfermeira do Hospital Estadual de São Paulo, entrou num mundo de segredos, poder e contratos silenciosos. E nada mais foi o mesmo. R$ 1 milhão. Por um ano da sua vida. Essa era a proposta absurda, dita com frieza, vinda de dentro de um carro preto de luxo, parado no canto escuro do estacionamento do hospital. Tatiane Rossi, recém-saída de um plantão de 24 horas no pronto-socorro, ainda sentia o cheiro de éter e sangue seco grudado no jaleco. Estava exausta. Tudo o que queria era entrar no seu velho Uno e esquecer da vida por algumas horas. Mas o destino tinha outros planos. Poucos minutos antes, 2 homens haviam surgido das sombras. Seu pai, o falecido Domingos Rossi, deixou R$ 500.000 em dívidas de jogo. Agora quem paga são vocês, sua mãe e sua irmã. As palavras ecoavam na mente de Tatiane como uma sentença. Ela tentou manter a calma, mas sabia que estava sendo encurralada. Foi quando o carro escuro parou ao seu lado. A janela desceu devagar, revelando apenas os olhos frios de um homem bem vestido, de terno escuro, um relógio caríssimo no pulso e uma presença que impunha silêncio. Tenho uma proposta. R$ 1 milhão por um ano fingindo ser minha esposa. Ou sua família paga com a própria pele. Ele era Daniel Bastos, diretor-geral do hospital. Milionário. Reservado. Temido nos bastidores da saúde pública. Tatiane engoliu seco. Aquilo era real? Um pesadelo? Mas no fundo, ela já sabia. Não havia escolha. Na manhã seguinte, Tatiane acordou como se tivesse vivido um delírio. Mas o motorista à sua porta, o terno sob medida, e os 2 advogados no pequeno escritório de cartório, confirmaram que não era sonho. Ela estava prestes a se casar com Daniel Bastos, diretor milionário do hospital onde trabalhava. Um homem que ela mal conhecia. Não houve vestido de noiva, nem flores, nem votos. Apenas assinaturas. Testemunhas discretas. E um contrato frio. Tatiane se tornava, oficialmente, a esposa de um dos homens mais poderosos da saúde pública no estado de São Paulo. Mas a única coisa que ela sentia era um vazio cortante. Logo após o casamento, foi levada a um apartamento luxuoso na região mais nobre da cidade. O lugar era deslumbrante. Vista panorâmica da cidade, móveis modernos, segurança reforçada. Mas, sem alma. Daniel mostrou-lhe um quarto próprio, roupas novas, um cartão bancário com crédito liberado e um bilhete com regras simples. Nada de perguntas. Nada de sair sem autorização. Nada de exposição. Durante dias, Tatiane mal o via. Ele saía cedo, voltava tarde. Comia sozinho. Dormia trancado no quarto dele. Era como viver com um estranho. Um estranho que comprou um ano da sua vida. Os dias se arrastavam como um contrato assinado em silêncio. Tatiane, agora vivendo em um apartamento de luxo, seguia as regras. Não fazia perguntas, não saía sozinha, não ligava para ninguém. Mas cada parede daquele lugar gritava solidão. Ela sentia falta dos corredores do hospital, do barulho das sirenes, da correria nos plantões. Ali, tudo era limpo, caro e completamente vazio. Até que, numa tarde silenciosa, o interfone tocou. Era uma mulher. E não qualquer mulher. Verônica Bastos. Prima de Daniel. Linda, elegante, e com o veneno escondido no sorriso. Ela entrou no apartamento sem sequer pedir permissão. Se apresentou com um tom doce e um olhar de julgamento. Então, é você a enfermeira que virou esposa do homem mais inacessível de São Paulo. Curioso. Ele sempre disse que casamento era uma perda de tempo. Tatiane tentou manter a calma. A vida muda. Às vezes, de formas inesperadas. Verônica sorriu. Um sorriso que mais parecia uma ameaça disfarçada. Só tome cuidado. Neste meio, alianças não garantem proteção. Às vezes, elas são armadilhas. A visita foi rápida, mas suficiente para Tatiane entender. Ela não era bem-vinda. E, acima de tudo, estava cercada de pessoas que jogavam com regras invisíveis. Daniel, ao saber da visita, apenas disse: ignore Verônica. Ela adora testar os outros. Mas o que Tatiane ainda não sabia era que Verônica não jogava sozinha. E os dias de silêncio estavam prestes a se transformar em dias de guerra. Era como viver com um estranho. Um estranho que comprou um ano da sua vida. Certa tarde, ao explorar o corredor dos fundos do apartamento, Tatiane encontrou uma porta de vidro entreaberta.
Curiosa, saiu por ela e foi surpreendida por um jardim suspenso. Era um lugar completamente diferente do resto da casa. Orquídeas raras, bonsais esculpidos com precisão, pedras orientais, fontes discretas e um banco de madeira antiga no canto mais escondido. Ali, sentando sozinho, estava Daniel. Sem o terno. Sem a armadura. Com os olhos fixos em uma pequena flor branca entre os dedos. Tatiane hesitou, mas ele fez um gesto com a cabeça, convidando-a a se aproximar. Esse lugar não parece com você. Ela comentou. Daniel sorriu pela primeira vez. Nem tudo em mim é como parece. Eles conversaram. Sobre flores. Sobre silêncio. Sobre a vida antes da pressão, antes dos contratos, antes da guerra. Tatiane, pela primeira vez, viu o homem por trás da fachada. E Daniel percebeu que havia muito mais naquela enfermeira do que uma solução temporária. Nos dias seguintes, eles passaram a se cruzar com mais naturalidade. Pequenos gestos surgiam. Um café deixado na mesa. Uma manta dobrada no sofá. Uma troca de olhares mais demorada. O contrato seguia firme. Mas algo, silenciosamente, começava a escapar dele. Naquela noite, Tatiane ouviu passos arrastados no corredor. Saiu do quarto e encontrou Daniel encostado na parede, com a mão na testa. Pálido. Suando frio. Você está bem? É só uma dor de cabeça. Vai passar, ele disse, tentando se manter firme. Mas ela reconheceu os sinais. Pressão alta, tensão muscular, um possível colapso iminente. Instinto de enfermeira falou mais alto. Senta. Agora. Ela o guiou até o sofá da sala. Pegou um pano com água fria. Massageou sua nuca. Pressionou pontos específicos no rosto e nos ombros. Daniel, mesmo tentando manter a postura, cedeu. Faz anos que ninguém me toca assim, com cuidado. Tatiane não respondeu. Apenas continuou. A tensão dele parecia derreter a cada minuto. E ela, pela primeira vez, sentiu algo diferente. Ele não era só o homem do contrato. Era alguém, quebrado por dentro. Quando ele fechou os olhos e adormeceu ali mesmo, ela cobriu seus ombros com uma manta. Ficou alguns minutos observando. E ali, no silêncio da madrugada, sozinha no sofá, Tatiane percebeu que algo dentro dela também estava mudando. Os dias seguintes passaram em silêncio. Mas Tatiane sentia o clima mudar dentro da casa. Seguranças antigos sumiram do nada. Novas caras começaram a circular, frias, desconfiadas. Certa noite, ao descer para buscar água, ouviu vozes vindas da cozinha. 2 funcionários, que ela nunca tinha visto antes, sussurravam algo sobre o sistema de alarme e um problema no disjuntor. Mas o que mais a deixou em alerta foi quando viu Verônica entrando sorrateiramente pela garagem privativa. E mais estranho ainda, Daniel não sabia. Tatiane tentou alertá-lo. Tem algo errado acontecendo. Você não percebe. Mas ele desviou o olhar. Você está imaginando coisas. Isso aqui sempre foi assim. Era a resposta de alguém que aprendeu a ignorar ameaças para não surtar. Mas Tatiane não conseguia ignorar. E naquele momento, pela primeira vez, ela pensou. Se algo acontecer com ele, o contrato termina. Mas por que isso me assusta tanto? Porque, sem perceber, ela já não estava mais ali só por obrigação. Ela queria protegê-lo. Mesmo que ele ainda não confiasse nela. Naquela noite, uma tempestade caía sobre São Paulo. Relâmpagos cortavam o céu. A luz piscava. E dentro da cobertura, o silêncio era estranho demais. Tatiane não conseguia dormir. Sentia que algo estava prestes a acontecer. Levantou-se e caminhou em silêncio pelo corredor. Foi quando ouviu passos. Mas não eram os de Daniel. Nem os do segurança de confiança. Então, viu 2 homens mexendo no quadro de energia. Outros no sistema de gás. Ela congelou. O som de um estalo vindo do subsolo. Depois, um cheiro de queimado. Era uma armadilha. Um incêndio controlado. Para parecer acidente. Correu até o quarto de Daniel, que dormia profundamente, esgotado. Acorda. Eles vão te matar. Ele abriu os olhos, atordoado. Tatiane, o que está acontecendo? Mas antes que pudesse entender, o fogo já começava a se espalhar pelos corredores. A fumaça invadia o andar. Daniel tentou correr, mas um pedaço do teto caiu, direto sobre a perna dele. Tatiane gritou. Daniel! Correu até ele, empurrou a viga com todas as forças. Ele sangrava. A cabeça havia batido. Estava desacordado. E então, ouviu vozes.
Confirma se ele morreu. Nada pode sobrar. Era a voz de Verônica. Fria. Certeira. Letal. Tatiane engoliu o choro. Segurou Daniel pelos ombros. E lembrou. Durante um passeio no jardim, ele havia mostrado uma saída de emergência, uma antiga porta de manutenção, usada por bombeiros. Ela correu até lá, carregando ele como podia. Conseguiu abrir. Entrou no túnel escuro. Fechou a porta segundos antes dos assassinos virarem o corredor. Ela havia salvado ele. Mas ainda não estavam seguros. Foram horas que pareciam dias. Tatiane atravessou aquele túnel apertado com Daniel desmaiado nos braços, ferido, sangrando. A lanterna do celular era a única luz. O medo, a única companhia. Até que uma luz mais forte apareceu no fim do túnel. Era o time de segurança pessoal do Sr. Azevedo, o único homem de confiança de Daniel. Tatiane, com a voz fraca, mal conseguiu dizer: "Ele está vivo, por favor." Em minutos, helicópteros, ambulâncias e uma força-tarefa entraram em ação. Daniel foi levado para um hospital particular. Passou horas na sala de cirurgia. Tatiane ficou ali, sentada, com as roupas rasgadas, coberta de fuligem, rezando. Horas depois, o médico saiu com um leve sorriso. Ele vai viver. Por pouco. Mas vai viver. Ela chorou. Pela primeira vez, não pelo medo, mas pelo alívio. Narrador, Nos dias seguintes, a verdade veio à tona. Verônica havia planejado tudo. O incêndio, os sabotadores, a tentativa de golpe para assumir o controle da rede hospitalar que Daniel liderava. Mas ela não contava com uma enfermeira que não largaria a mão dele. Tatiane havia enviado uma mensagem de emergência por um celular reserva que Daniel sempre carregava consigo. Com isso, a equipe de segurança rastreou tudo, prendeu os envolvidos e expôs os documentos falsificados. Verônica foi presa. E o nome de Daniel, limpo. Quando ele acordou no leito, a primeira coisa que viu foi ela. Tatiane, dormindo ao lado, com a cabeça encostada no colchão. "Você ainda está aqui?" Ele perguntou, a voz rouca. Ela abriu os olhos. "Claro. Onde mais eu estaria?" Daniel sorriu. E pela primeira vez, sem máscara. Ali, entre curativos e máquinas, o contrato silencioso que os unia, finalmente começava a virar algo real. Os dias passaram. Daniel se recuperava aos poucos, com Tatiane ao lado. Mas algo nele havia mudado. O olhar frio deu lugar à gratidão. O silêncio calculado virou conversa leve. "Você me salvou, Tatiane. Não só a vida. Você salvou quem eu era por dentro também." Eles conversaram como nunca tinham conversado antes. Sem máscaras. Sem contratos. A verdade nua e simples. Daniel contou tudo. As ameaças, os jogos de poder, o motivo real do contrato. Tatiane apenas sorriu. "Eu já sabia. Só queria que você confiasse em mim, primeiro como ser humano." Meses depois, sem imprensa, sem luxo. Eles se casaram de verdade. Num sítio simples no interior de São Paulo. Com a mãe e a irmã de Tatiane presentes. Com o Sr. Azevedo emocionado ao entregar as alianças. Com amor, e não com obrigações. Tatiane decidiu dar um novo rumo à própria vida. Deixou o hospital onde tudo começou. E, com o apoio de Daniel, criou uma pequena clínica gratuita, voltada para pessoas em situação de rua. Ali, ela atendia com o mesmo amor de sempre, mas agora, com mais recursos e liberdade para fazer o bem. Daniel, por sua vez, mudou também. Trocou os corredores gelados do poder por tardes com ela, projetos sociais e um novo propósito. Juntos, começaram a transformar o mundo, uma vida por vez. E numa tarde calma, sentados em um banco do jardim onde tudo começou, Daniel olhou para ela e disse: "Ainda me pergunto por que você aceitou aquele contrato." Tatiane riu baixinho. "Porque eu precisava de dinheiro, e você precisava de uma esposa, lembra?" Ele balançou a cabeça, sorrindo. "Não, eu precisava de você." E ali, entre as flores, o passado difícil virou apenas lembrança. O que restou foi o amor. Puro, construído na dor e transformado em luz.